Boa noite, queridos, a graça e a paz. Tudo bem com você? Você está animado, meu irmão, para essa noite? Uma noite específica e direcionada pelo Espírito para alcançar as nossas vidas. Assim eu creio e assim eu declaro, amém? Que você vai realmente receber de forma completa e total aquilo que o Senhor preparou para nós. Nós estamos em um culto específico voltado para a família, amém? Toda primeira quinta-feira de cada mês, nós destinamos esse culto para falar a respeito de família, para falar a respeito do que o Senhor fez como um projeto perfeito, que é a família, amém? Amém, queridos? Você está comigo nessa noite? Família é um projeto de Deus, e por mais que você tenha escutado ou escuta que família não é algo bom, que família não é algo que nasceu para dar certo, a Bíblia discorda de todas essas respostas, de todas essas indagações. O fato de você não ver uma família dar certo, ou até mesmo ter vindo de uma família que não deu certo, isso não anula o que a palavra de Deus diz a respeito de família. Família sempre foi e continuará sendo um projeto perfeito de Deus. E toda primeira quinta-feira do mês a gente destina esse culto a falar um pouquinho sobre esse assunto tão importante e necessário nas Escrituras. Quando Deus cria o mundo, reformula o mundo ali, faz o homem à sua imagem, conforme a sua semelhança, no versículo 26 do capítulo 1, nós vamos ver que um pouco mais para frente, o Senhor observa que o homem está só e não vê que aquilo é algo bom, e faz cair sobre ele um sono profundo, tira uma costela dele e ali faz a mulher. E a mulher, ela nasce com um papel específico, assim como o homem também, e nós vamos ver ali a primeira família da humanidade. E desde então, Deus ele sempre cria projetos familiares. A Bíblia fala que quando Deus ele cria uma aliança com Abraão, no capítulo 12 de Gênesis, aquilo que começa em Abraão não termina nele, mas aquilo é sucedido para o seu filho, para o seu neto, e ali nasce a nação de Israel. Então aquilo que Deus começa em nós, querido, afeta a nossa família também. E tantas outras famílias nós vamos ver, querido, na Bíblia, que são modelos e são exemplos. Outras também que não são um modelo a ser seguido. Mas nós vamos ver na palavra, de forma bem clara, que família é um projeto de Deus. Agora, infelizmente, nós estamos vivendo um tempo onde aquilo que o Senhor criou como um projeto perfeito tem sido desconstruído, tem sido destruído, tem sido anulado. E aquilo que é sagrado, aquilo que é importante, as pessoas têm tratado com total falta de honra, falta de conhecimento. E infelizmente têm tratado a quebra dessa aliança como uma simples troca de roupa. Não gostei do casamento, não estou satisfeito, vou casar com outra pessoa, vou me envolver com outra pessoa, vou me relacionar com outra pessoa. E as pessoas vêm tratando algo tão importante que o Senhor trata como sagrado, como comum. Trazendo ali muitas vezes, quando olhamos, uma anulação sobre o que o Senhor falou sobre família. Mas, querido, o que o Senhor falou sobre família não muda. O que a Bíblia falou sobre família não muda. Família é um projeto de Deus. E que quando seguimos o que a Bíblia diz sobre esse projeto, funciona. Família é um projeto criado por Deus. E que quando seguimos o que a Bíblia diz sobre família, funciona. E hoje é uma noite específica, porque nós vamos tratar sobre um assunto muito objetivo e específico também, que o Espírito Santo tratou ao meu coração. E eu quero falar um pouquinho, querido, nessa noite, sobre finanças dentro do casamento. Finanças dentro do casamento. Mateus capítulo 6, verso 33, um texto muito conhecido. A Bíblia diz assim: buscai, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas estas coisas
vos serão acrescentadas. Jesus aqui no Sermão do Monte, que dura do capítulo 5 até o capítulo 7. Se você estava na live que a gente transmitiu no sábado pela manhã, a gente falou um pouquinho sobre o livro de Mateus, e vamos ver que esse sermão muito importante e que carrega muitas verdades, ele começa no capítulo 5 e termina aproximadamente ali no capítulo 7. E aqui no capítulo 6, Jesus ele traz uma lição muito importante e tão atual como se fosse escrita nos dias de hoje, mesmo sendo escrita há quase 2000 anos atrás. Jesus fala sobre não andarmos ansiosos ou preocupados com os recursos financeiros, sobre o que comer, sobre o que vestir. E ele nos ensina que, olha, quando buscamos o Senhor, todas as demais coisas, elas são acrescentadas. Antes de entrarmos diretamente sobre finanças dentro do casamento, é muito importante você entender que você é próspero, não pelo que você possui, mas pelo que foi feito por você. A prosperidade, queridos, ela não é simplesmente algo que podemos ver ou tocar, mas ela é um entendimento, é uma condição que eu e você possuímos mediante ao que Cristo fez por nós. E primeiramente, o entendimento de saber que você é próspero vai trazer a manifestação do que de fato você é, próspero. A palavra próspero, segundo o livro de 3 João, ela tem uma amplitude maior do que necessariamente prosperidade financeira. Mas nós estamos falando sobre finanças no casamento, então a palavra prosperidade ela está sendo encaixada nesse sentido de recursos financeiros. E sabe, queridos, que o fato de você e eu entendermos que somos prósperos, não pela condição que temos, ou pelo saldo da nossa conta, ou pelo que vestimos, andamos, comemos ou moramos, não muda o fato de que Cristo fez por mim e por você. Não muda o fato de que eu e você somos prósperos, e que a fé no Senhor, naquilo que foi feito por nós, vai trazer de fato, dia após dia, a concretização disso nas nossas vidas. Esse é o primeiro passo, esse é o primeiro entendimento que eu e você precisamos ter. Começa na nossa mente, começa numa compreensão que precisamos entender sobre o que Cristo já fez por nós. E aí, queridos, nós entramos de fato dentro do casamento. Você sabia que pesquisas recentes apontam que 60% dos divórcios acontecem por desentendimentos financeiros? Mais da metade das pessoas que se divorciam tem uma vertente, um princípio financeiro envolvido. Isso é uma porcentagem muito alta. Uma outra pesquisa também feita recentemente mostra que mais de 46% dos casais, quando chegam em uma discussão, em um embate, em uma divergência de pensamentos, mais de 46% desses casais que chegam a brigar, a discutir por algo, é por conta de um motivo financeiro. A Bíblia, ela tem dezenas, centenas de passagens que vão falar de Gênesis até Apocalipse sobre recursos financeiros. Sabe, queridos, não existe um outro lugar mais seguro e saudável para você aprender sobre algo tão importante que a Bíblia fala: dinheiro, finanças. 2 améns, mas é o que a Bíblia fala, querido, independente do seu amém ou não. A Bíblia ela deixa muito claro a importância disso. E a discordância, o não entendimento sobre esse assunto dentro do casamento, tem colocado muitos casais em uma situação de cheque. E como a própria pesquisa apontou, quase 60% chegando ao divórcio, à separação. Mas não eu, não você, não as pessoas que estão aqui dentro, nós estamos fora dessa porcentagem. Porque estamos expostos a uma palavra que nos traz luz e entendimento sobre esse assunto que é tão importante dentro dos casamentos. E eu separei aqui, queridos, algumas lições muito importantes sobre como você ter uma vida plena no seu casamento na área financeira. Como você ter uma vida plena
financeira dentro do seu casamento. E a primeira instrução que eu separei para essa noite, ela está em Mateus. Mateus no capítulo 25, a partir do versículo 14, que diz assim: pois será como um homem que, ausentando-se do país, chamou os seus servos e lhes confiou os seus bens. A um deu 5 talentos, a outro 2 e a outro 1, a cada um segundo a sua própria capacidade. E então partiu. Você conhece essa história, essa parábola muito conhecida, ela carrega muitas verdades. E uma das verdades que ela carrega e nos traz um entendimento sobre finanças dentro do casamento é sobre você se organizar mediante aquilo que você possui. Esse é o primeiro conselho que eu quero dar para você, casal, para você que está casado, vai casar ou pensa em se casar, ou independente se você está nessa condição de casamento ou não. Você se organizar mediante a realidade que você se encontra atualmente, ela é muito importante para você manter a saúde financeira do seu casamento em dia. E preste atenção, eu não estou dizendo você está satisfeito, acomodado com a situação que você está. Não é isso que eu estou dizendo nessa noite. Na verdade, isso nem é bíblico. Nós precisamos almejar, no bom sentido, ter um desejo sempre, todos os dias, de crescer e avançar no Senhor. Amém? Estar acomodado muitas vezes, não buscar crescer ou avançar, não é muitas vezes o que a Bíblia nos mostra, mas ela nos aponta realmente a buscarmos um nível crescente todos os dias. Mas sabe, queridos, que a fé, ela é de fé em fé. Ela é uma espécie de degrau, de fase. A Bíblia vai falar sobre fases espirituais, sobre estações de crescimento. Nas nossas finanças, queridos, não é diferente também. E está aí um grande problema que se encontra dentro dos casamentos quando se trata da área financeira. Esses casais, eles não conseguem se organizar mediante ao que eles possuem naquele momento. Nós vemos aqui nessa história, queridos, de forma muito clara, que o Senhor, Ele confiou a um 5 talentos, a outro 2 e a outro a 1, mediante a sua própria capacidade. Sabe, queridos, tem níveis de prosperidade que eu e você vamos alcançar. Mas isso não faz, querido, com que eu e você tenhamos o direito de colocar os pés pelas mãos, muitas vezes atribuindo a uma falsa fé, e não ter o entendimento do que nós estamos vivendo naquele momento, se organizar conforme a nossa realidade. Vou dar o exemplo da nossa igreja. Não estou satisfeito, querido, com a forma física que nós estamos. É claro, você está aqui todos os dias, estamos buscando melhorar todos os dias, mas isso também não me dá o direito de reclamar, porque eu sei de onde nós estávamos e aonde o Senhor tem nos levado. Mas estamos trabalhando conforme aquilo que tem chegado às nossas mãos, de fé em fé. Estação após estação, degrau após degrau. E esse é um problema muito grave dentro dos casamentos. Os casais, muitas vezes, e aí eu não quero atribuir de quem é a culpa, se é da mulher ou do homem, enfim, isso não vem ao caso. Mas muitas vezes o casal não consegue entender o momento ou a fase que está passando. E conforme a parábola instrui, que o Senhor confiou mediante a capacidade. E queridos, esse não é o fim. Você não vai ficar nessa situação para sempre. Mas enquanto você está nesse momento, se organize conforme a sua realidade. E fé após fé, degrau após degrau, avanço após avanço, você vai chegando em um nível que o Senhor tem para você, declarando a palavra todos os dias. Pastor, eu queria ter um determinado padrão de vida, mas hoje o que tem nas minhas mãos, o talento que eu possuo, não é para o padrão de vida que eu gostaria de viver. Sabe o que a Bíblia nos instrui a respeito disso? Se organize mediante ao padrão que você tem e chame a existência e declare e tenha fé no lugar aonde você quer chegar. Pastor, o veículo que me leva de um lugar para outro ainda não é o veículo que eu tanto gostaria. Sabe o que a Bíblia diz, querido? Que você deve
administrar e gerir mediante ao que você possui, e chamar a existência e declarar aquilo que você quer que tenha nas suas mãos. E esse veículo onde você está, essa casa onde você mora, essa roupa onde você se veste, essa condição que você possui, ela não vai ficar ali para sempre, porque a fé vai ativar novos níveis, a fé vai chamar a existência de coisas que não são como se já fossem. Mas enquanto você declara, você administra o que você tem hoje, o talento que te tem hoje, o recurso que você possui hoje. E esse é um conselho tão precioso e bíblico, que muitos casais têm desconsiderado e não têm colocado em prática. E isso tem causado o quê, pastor? Discussões desnecessárias, brigas em vãos. E quando não tratado, isso de forma constante e recorrente, pode sim levar ao fim dessa aliança. Não porque o projeto que Deus criou é errado. Não porque a família que o Senhor constituiu não funciona mais para o século 21. Não porque você casou com a pessoa errada, porque a Bíblia diz que aquilo que Deus uniu, o homem não separe. E eu não estou falando sobre a pessoa física, eu estou falando, e a Bíblia fala sobre o elo do casamento, sobre o compromisso. A pessoa que está do seu lado foi você quem escolheu. Quando você se casa com essa pessoa, você entra em uma aliança bíblica chamada casamento. E essa aliança, conforme a Bíblia diz, ela funciona, ela dá certo. Você entra debaixo de um princípio, você entra debaixo daquilo que a Bíblia fala, casamento, que nasceu para dar certo, foi criado por Deus para funcionar. Mas porque muitas vezes falta em nós sabedoria, compreensão e entendimento da palavra, não conseguimos viver essas fases de Deus na nossa vida. E sabe, meu irmão, que esse é um conselho que parece ser tão simples, mas de extrema importância para que você mantenha a saúde do seu casamento no aspecto financeiro em dia. Eu tenho projetos, eu tenho sonhos, a minha esposa também tem projetos, tem sonhos, juntos nós temos projetos, nós temos sonhos. Alguns deles já se cumpriram, outros ainda vão se cumprir, mas caminhamos de fé em fé, confiando naquele que tem nos prometido, é fiel para cumprir. Temos respeitado a direção do Espírito, seguindo a palavra, confiando em cada fase e estação que o Senhor tem liberado sobre nós. Mas muitas vezes a ansiedade, a preocupação, a falta de confiança, a impaciência, o autocontrole de não confiar no Senhor e naquilo que Ele tem liberado para você, o entender da maneira que você quer, porque muitas vezes você pode pegar a palavra e compreender do jeito que você quiser. Quando Jesus estava com Satanás, em Mateus no capítulo 4, Satanás citou a palavra. Citou as escrituras. Mas o fato dele ter citado a palavra, queridos, não fez Jesus seguir o que o diabo estava dizendo. Porque muitas vezes nós queremos escutar da maneira que a gente quer, criando num contexto que a gente acha que é melhor. Eu sei, queridos, eu sou filho de Deus, você também é, a gente sabe muitas vezes como fazer. Mas sabe, queridos, que o que a palavra de Deus diz, o que o Senhor tem dito, o que é para ser cumprido, independente se você goste ou não, independente se você vai achar certo ou não, é o que a palavra do Senhor e a sua direção diz ao nosso respeito. E sabe, meu irmão, essa instrução ela é muito importante, porque muitas vezes, não querendo também defender Satanás e os seus demônios, não é isso, eu não estou aqui em defesa do diabo, mas muitas vezes a gente espiritualiza tudo, quando existe um conselho bíblico e simples aqui na palavra. Pastor, eu preciso de um jejum, de uma oração, tenho uma legião de demônios nas minhas contas bancárias, não sei o que está acontecendo, não. É só um entendimento bíblico de você administrar o que tem chegado na sua mão, simples assim. Simples assim. Se você tem 2, administre 2. Se tem 3, administre 3. Mas pastor, eu queria 20.
Então declare, chame à existência, peça estratégias ao Senhor para abrir as portas dos 20, mas hoje o que tem é esse, então seja fiel com esse. Às vezes, querido, nós esquecemos de textos bíblicos tão importantes, que são o nosso guia em todas as áreas, principalmente na área financeira. A Bíblia diz, querido, que quando nós somos fiéis no pouco, no muito Ele nos colocaria. O que a palavra nos instrui e nos mostra com esse texto: olha, se nas pequenas coisas você não consegue ser fiel, você achar que vai ser fiel nas coisas grandes, é um engano seu. Sabe qual é a diferença de administrar R$100 e R$1 milhão? Só alguns zeros, porque o princípio é o mesmo. O princípio é o mesmo. Pastor, se eu tivesse 2 milhões na minha conta e estava resolvido. Meu irmão, são só alguns zeros de diferença. Que princípios praticados quando não tem outros zeros aqui embaixo, podem te levar a cair no mesmo engano. Porque é um princípio, querido, que o Senhor nos mostra aqui. E de fé em fé, você vai rompendo. A Bíblia também não fala sobre um estacionamento. Sobre tempos em tempos as coisas não fluírem. Não é isso que a Bíblia fala também. Mas a Bíblia, queridos, ela não fala sobre imprudência, sobre desorganização, sobre você não entender os tempos e as estações de determinadas coisas, sobre você ser fiel ao planejamento e a um plano que você e a sua casa estabeleceram, sobre ter um foco, sobre ter um propósito. E são conselhos, queridos, que a Bíblia nos mostra e que, se seguidos, vamos trazer uma saúde financeira para o nosso casamento. Ah, pastor, mas será que isso é tão importante, meu irmão? A maioria das pessoas não conseguem ter uma vida feliz dentro do casamento, por vários motivos. E esse tem sido um dos motivos principais. O não entendimento sobre essa área que a Bíblia é tão clara. Então, como Jesus nos mostra aqui, queridos, nesse texto, por meio dessa parábola, se organize mediante ao que tem chegado na sua mão. Não é você estar satisfeito e se acomodar, mas é você entender o momento, a estação que você está, e ao mesmo tempo declarar os níveis que o Senhor tem para você. É você chamar a existência dos níveis que Deus tem para você. E eu estou falando aqui, querido, sobre uma direção bíblica, sobre uma instrução da palavra. Dentro desse contexto, e não é o tema da mensagem de hoje, mas você também aprende sobre uma direção de Deus, sobre um passo de fé, sobre uma instrução divina. Mas sabe, queridos, isso são detalhes que o Espírito Santo vai te mostrar. São conduções do Senhor que Ele vai apontar para você. Existe também os momentos onde você vai ser direcionado e aonde você vai dar passos de fé, que muitas vezes vão confrontar o natural. Mas para isso você precisa ter uma convicção de espírito, uma direção do Senhor, e olhar na palavra e entender que aquilo tem um respaldo. Porque da mesma forma, querido, que você ser guiado pelo Espírito, seguir uma direção e dar um passo de fé é bíblica, você também se organizar mediante ao que você possui é bíblico também. E aí isso é um tema para uma outra mensagem. Leia o livro Como Ser Dirigido pelo Espírito de Deus, seguindo planos, propósitos e práticas, seguindo um plano de Deus. São livros que vão te ajudar a entender e compreender que é o Senhor falando com você, para que em momentos como esse, você saiba que é o Senhor falando com você, que não é uma emoção, que não é um fervor de momento, mas é o próprio Deus, porque ali carrega de fato uma ativação dos céus. Mas existe na Bíblia também essa instrução poderosa, em tantos outros textos, onde eu e você precisamos nos organizar mediante ao que tem chegado na nossa mão. Você pode dar um glória a Deus no seu lugar? Um outro texto também, ainda em Mateus, no capítulo 19, no verso 4, a Bíblia diz assim: e ele respondeu: vocês não leram que no princípio o Criador os fez homem e mulher, e disse, por essa razão, o homem deixará pai e mãe, e se unirá à sua mulher, e os dois se tornarão uma só carne. Assim
eles já não são dois, mas sim uma só carne. Portanto, o que Deus uniu, o homem não separe. O segundo conselho, queridos, que eu quero dar para você nessa noite, que eu quero te instruir nessa noite, é sobre você ser claro com o seu cônjuge. Repita assim comigo: finanças unidas jamais serão vencidas. Isso é um conselho muito importante, queridos, porque a Bíblia diz que agora você é um só com o seu cônjuge, com a pessoa que está do seu lado, com a pessoa que você decidiu estar. E entre vocês não pode haver segredos, principalmente segredos financeiros. Esse é um outro ponto que tem destruído muitos casamentos. É a falta de transparência, é o não falar a verdade sobre o que tem e sobre o que deve também. É você não ser claro com o seu companheiro, é você não ser claro com a sua companheira. E eu não vou entrar aqui nessa noite sobre algo pessoal da sua vida e da sua família. Quem organiza, quem cuida, quem paga o quê, quem deixa de pagar o quê. A mensagem não é sobre isso. Mas o fato da Bíblia dizer que o homem e a mulher se tornam um só, não é de forma parcial não, é de forma completa. Você se torna um só com o seu cônjuge em tudo. Não é em algumas coisas e aí o dinheiro, não, é em tudo, absolutamente em tudo. O seu cônjuge deve ser participante do que você ganha e do que você deve também. O seu cônjuge deve saber o que entra e o que sai também. E parece algo tão simples, parece algo tão irrisório, mas infelizmente tem destruído muitos casamentos. Porque casais não estão compreendendo à luz da palavra o que significa ser uma só carne. É um só, meu irmão, em tudo. É um só, exatamente em tudo, principalmente nas finanças. E isso, queridos, precisa ser quebrado nessa noite. Isso precisa ser falado para você nessa noite. O seu cônjuge, meu irmão, precisa saber quanto que entra. O seu cônjuge precisa saber quanto que sai. O seu cônjuge precisa saber qual é o faturamento. Precisa saber qual é a receita. E precisa saber também qual é o saldo devedor. Seja sincero com o seu cônjuge, meu irmão. Às vezes você está passando por uma pressão financeira tão grande, um caos que parece que as coisas não avançam, não rompem. E faça essa autoanálise nessa noite. Será que você está sendo 100% sincero com o seu cônjuge? Será que você está sendo 100% sincero com a sua esposa, homem? Você está sendo 100% sincero com o seu marido, mulher? Será que há uma sinceridade? Será que há uma transparência? Será que há uma clareza do que está acontecendo? Ou será que um dos dois vão ser pegos de surpresa? Ou será que um dos dois vão se assustar se alguma coisa acontecer? E não muitas vezes do lado bom. É muito bom ter uma surpresa boa financeira, né? Mas e quando é negativa? E quando é algo que o outro não está esperando? E quando é algo que o outro não está sendo participante? Muitas vezes é mais simples. Ah, não deu certo, a gente estava em momentos diferentes, eu acho que ela não era para mim, ou ele não era para mim. É mais fácil muitas vezes terceirizar um problema que muitas vezes nós, por não nos atentarmos, por não cuidarmos, por não olharmos o que a palavra diz, deixamos acontecer. E infelizmente, queridos, esse é um problema que acontece dentro de muitos casamentos. E não são casamentos somente de pessoas mundanas, não. São de casamentos de pessoas cristãs. Uma omissão, uma falta de transparência no sentido financeiro para o cônjuge. Meu irmão, se você quiser que 2026 seja um ano diferente na sua vida financeira, comece sendo transparente para o seu cônjuge.
Pastor, se eu contar para ela, ela vai tomar um susto, e aí sim eu acho que eu separo. Será, queridos? Pastor, se eu contar para ele o que eu estou devendo, meu Deus do céu. Sabe, queridos, tudo começa com a verdade. Tudo começa com a transparência. E eu tenho certeza absoluta, queridos, que o não ser sincero vai acarretar um problema ainda maior. Seja sincero nessa noite, meu irmão, com o seu cônjuge. Eu não quero entrar aqui no sentido de que o que você tem que fazer, como que administra, como que organiza. Essa não é uma noite para isso. Hoje é uma noite para entendermos o que a palavra diz a respeito desse assunto tão importante dentro do casamento. E a Bíblia diz, queridos, que quando nós casamos, nós somos uma só carne, até nas finanças também, no que se diz respeito a dinheiro também. Pastor, se eu falar para minha esposa quanto que a gente tem, a gente não vai guardar nada, ela é igual um saco furado, tudo que entra sai. Pastor, se eu falar para o meu marido quanto que a gente tem, ele é igual um saco furado, tudo que entra sai. A gente não pensa igual nesse sentido, a gente diverge em muitos sentidos. Tem que haver, queridos, uma comunicação e uma clareza. Eu não acredito, queridos, que se houver um alvo, um propósito, uma direção, vai haver divergência. Eu não acredito nisso. A Bíblia vai falar em Gênesis no capítulo 11 sobre a Torre de Babel. Você já ouviu a respeito disso? E a Bíblia diz, querido, que homens se juntaram para construir uma torre, um projeto que não era o projeto de Deus. Mas por eles estarem falando a mesma coisa, aqueles homens estavam atingindo o seu objetivo. Meu irmão, se você e a sua esposa, a sua família, possuem um projeto, um alvo, traçam uma meta, um propósito, não tem como vocês não falarem a mesma coisa nesse sentido. Esse alvo e esse propósito é o que vai conduzir vocês. Talvez o que esteja faltando é isso. É uma clareza, é um alvo. Aonde vocês querem chegar, o que vocês querem possuir, aonde vocês querem estar, como vocês querem viver. Essas perguntas estão muito claras para o cônjuge de vocês? Ou vocês estão simplesmente levantando e vivendo a vida? E deixa a vida me levar e vai levando a vida e vamos embora. Tem uma clareza, meu irmão, tem um propósito, tem um alvo. Vocês sabem aonde vocês querem chegar, o que vocês querem possuir, o que vocês querem vestir, aonde vocês querem morar, como vocês querem viver em um determinado período da vida de vocês. Essas perguntas estão bem claras, está tudo bem definido. O seu cônjuge levanta pela manhã e sabe que o que tem muitas vezes promovido o recurso financeiro da vida de vocês é para alcançar esses objetivos, esses alvos. São coisas que a Bíblia fala, queridos. São coisas que a Bíblia nos instrui. E talvez a falta dessas coisas tenha gerado todos esses problemas. Tem gerado todos esses problemas. Ah, pastor, mas dinheiro não é tudo. De fato, dinheiro não é tudo, não. Mas a falta dele causa tanto problema, meu irmão. A ausência dele causa tanta dificuldade. E isso é bíblico. Isso é bíblico. Jesus, ele precisou de dinheiro, meu irmão, para se locomover nessa terra. Ele precisou de recursos para que a palavra que ele carregava se movesse nessa terra. Dinheiro é importante e ele resolve muitos problemas, sim. Muitos milagres na Bíblia estão relacionados a milagres de provisão. Provisão financeira. Escassez que não tinha e chegou. Algo que não possuía e veio. Ele não é tudo, ele não é o propósito, mas a ausência dele causa muitos problemas. E é o que muitas vezes tem acontecido na vida de muitos casais. A falta de transparência, a falta de clareza tem gerado muitos desconfortos dentro do casamento. Eu passei por isso, queridos, no início do nosso casamento. Eu tinha muito receio de abrir determinadas coisas para a Dalila, tinha receio de falar muito sobre esse assunto. Dois mundos diferentes, realidades totalmente diferentes. Dalila, ela não veio de uma família mega ultra power rica, mas ela sempre teve tudo que queria. Tinha moto, tinha celular,
Eu quero uma festa, eu ia lá, o pai fazia. Glória a Deus. Mas eu já vim de uma condição totalmente diferente, meu irmão. Que comer pizza era uma vez no ano. Que se eu perdesse o meu chinelo na rua, eu apanhava e não tinha mais chinelo, ia andar descalço, porque não tinha dinheiro para comprar. Então a falta, a escassez para mim sempre foi um problema. Então para mim, riqueza era motivo de retenção. Quanto mais a gente reter, mais a gente vai ter. Quanto mais a gente reter, mais a gente vai ter. A Dalila veio de uma outra realidade, onde o que ela possuía era mais fácil de conquistar. E eu não estou aqui criticando, queridos, quem não tinha nada ou quem tem muito. Não é sobre isso aqui. Eu estou mostrando aqui realidades totalmente diferentes. E que agora alguém que pensa de um jeito e o outro pensa de outro estão dividindo o mesmo metro quadrado. E aí vai dar choque, vai dar embate, vai dar discussão. E aí, queridos, no início do nosso casamento foi muito difícil eu abrir determinadas coisas. Eu falar sobre determinados assuntos nessa área. Com aquele medo de faltar, de não ter uma escassez. E aí eu entendi, queridos, que aquilo estava trazendo um peso para mim. Porque eu não era o pai da Dalila. Eu sou o marido dela. Nós andamos juntos e vice-versa. Ela não é minha mãe, ela é minha esposa. Andamos juntos. Os problemas dela são meus problemas. As alegrias dela são as minhas alegrias. Os recursos dela são os meus recursos também. Os meus sonhos são os sonhos dela. Os projetos dela são os meus também. E vice-versa. E aí foi quando eu entendi que precisava haver clareza e propósito para onde nós estávamos indo. Porque não fazíamos determinadas coisas e não simplesmente um não. Por quê? Por que não? Não, tinha que ter uma clareza e um propósito. Nós precisamos chegar ali. E para que esse alvo seja atingido, precisamos fazer determinados comportamentos. E é por isso que não vamos fazer determinadas coisas, porque temos um alvo a ser atingido. E agora não era simplesmente esse alvo na minha cabeça, mas era um alvo ali coletivo, onde o outro cônjuge também entendia determinadas coisas, fases e momentos, para que o alvo pudesse ser atingido e o propósito também. Uma clareza precisou ser mostrada, um entendimento do que estava acontecendo precisou ser revelado. E sabe, queridos, casamento, ele não é algo errado. Casamento é algo bíblico. E que quando vocês dois estiverem juntos, cooperando para o mesmo propósito, vocês vão alcançar os alvos mais rápido. Porque Deus não errou quando fez a mulher. Deus não errou quando olhou para o homem e disse, não é bom que o homem esteja só. Não, não foi um erro. Foi bíblico, foi certeiro. Deus sabia que o homem não poderia estar só. Deus sabia que precisava ter a família. Deus sabia que quando tem dois, é muito melhor do que quando tem um. Quando estão juntos, unidos. Agora, a falta de entendimento dessas coisas que muitas vezes parte de nós, não anula o que o Senhor falou sobre esse projeto que nasceu para dar certo. E sabe, queridos, as coisas talvez não estejam acontecendo na sua vida financeira, porque tem faltado um princípio de organização e de gestão, e talvez também tem faltado um princípio de clareza e de propósito. Mostrar o que tem, o que entra, quanto que sai, e apresentar um alvo específico. Aonde vocês querem chegar? Em quanto tempo? E aí sim, queridos, existe a mão de Deus, existem as antecipações divinas, existem os milagres divinos do Senhor. Já aconselhamos, queridos, algumas pessoas que entraram ou passaram por problemas financeiros no sentido de endividamento. E quando a gente chega para essas pessoas e temos essa oportunidade, a primeira coisa que a gente fala para essa pessoa é: pague essas contas. Antes de pensar em qualquer outro projeto, qualquer outra coisa, se organize, pague. E aí, queridos, pelo amor de Deus, eu não quero trazer nenhum tipo de ofensa com essa fala minha,
até porque todos nós estamos sujeitos por isso. Eu já passei por isso, quem nunca passou. Todos nós podemos passar por isso em um momento, em uma fase, em um momento, em uma estação. Ainda mais se você é empresário, tem que declarar e crer todos os dias. E mesmo que seja um CLT, saiba que vai receber, enfim. Eu não quero aqui entrar no demérito se é um erro ou não essas coisas, mas como muitas vezes fazer. E a primeira coisa que eu falo para essas pessoas é: se organize. Por experiência própria, se organize. Coloque como prioridade. Em um momento onde eu e a Dalila passamos por um período turbulento nessa área financeira, entramos em alguns problemas nessa área, em um projeto natural que bolamos para resolver aqueles problemas, iria demorar um determinado tempo. Mas sabe, querido, só do fato de você se organizar, de você se colocar em uma posição de fidelidade, há uma antecipação divina em resolver aqueles problemas. E eu me lembro que em um determinado momento que a gente demoraria para resolver aqueles problemas, houve uma antecipação divina, e aquilo que a gente achava que iria demoraria um determinado tempo para resolver, o Senhor resolveu em um tempo muito curto. E quando a gente conversa com muitas pessoas nesse sentido, e que elas colocam isso como prioridade, queridos, sempre há uma antecipação, sempre há um perdão de dívida, sempre há um recurso que entra de um lugar que eles estavam menos esperando, sempre há um abatimento de juros ridículo que faz em determinados momentos o valor ser até menor do que a dívida que eles deviam, sem juros, sem nada. Há um princípio bíblico, queridos, quando você cumpre as coisas como devem ser feitas. Mas tem que haver uma clareza, tem que haver uma transparência, tem que haver uma confiança na pessoa que está do seu lado, meu irmão. Querido, se você não confia na pessoa que dorme na mesma cama que você, acho difícil você confiar em qualquer outra pessoa. Tem que haver uma confiança, meu irmão. Porque esse medo do seu cônjuge, que medo é esse? Que insegurança é essa? Ei, homem, ela é a tua esposa, a mulher que você decidiu para estar do seu lado. Você tem filhos, a mãe dos seus filhos, ou a futura mãe dos seus filhos. Que medo é esse? Que insegurança é essa? Não, pastor, aqui você não conhece a onça. Meu irmão, impõe as mãos e repreende todo espírito de felino agressivo em nome de Jesus. Não, pastor, é que você não conhece ele. Repreende também, meu irmão. Confia. Não tenha medo da pessoa que está do seu lado. Seja claro, transparente, comunicativo. Não precisa ter medo, meu irmão. Não é para ter medo. Ou qualquer tipo de sentimento semelhante a esse. Ou qualquer influência que esteja cercando o seu casamento. Não, queridos. É a pessoa que você escolheu para estar do seu lado. Estar juntos em todos os momentos. Mas para que vocês possam resolver problemas, ou chegar em determinados lugares que vocês decidiram chegar, tem que haver clareza, transparência, unidade e visão clara. A visão tem que estar clara, meu irmão. A visão ela tem que estar bem clara. Ela precisa ser passada para a sua família de forma transparente. Aonde vocês querem chegar, o que vocês querem fazer e o que precisa ser feito. Ei, homem, está sobre você essa responsabilidade. Você é o cabeça. Ore ao Senhor, Ele vai te dar a direção, vai te dar a visão, vai trazer a provisão junto com isso. Mas seja claro com a sua família. Seja transparente com a sua família. E eu tenho certeza que muitos desses problemas vão ser resolvidos. Amém, queridos? Você pode ficar de pé, eu quero orar pela tua vida. Pai, eu quero te agradecer pelas famílias aqui nessa noite, Senhor. Eu quero te agradecer, Pai, por cada casal. Eu quero te agradecer, Senhor, por cada homem, por cada mulher que está aqui presente nessa noite. Em nome do Senhor Jesus. Pai, que toda dificuldade financeira que esteja cercando os casamentos, as famílias, Senhor, nessa noite, eu repreendo agora no nome de Jesus. Pai, que possa haver uma correção, uma mudança de coração, um entendimento claro
sobre o que a tua palavra diz sobre esse assunto tão importante e precioso. Assim nós te louvamos e te agradecemos, Pai. E eu sei que essas famílias, essas pessoas, esses casais, homens e mulheres, irão viver a plenitude completa na área financeira. Pai, você não os projetou para viver em uma escassez. Você não os projetou para viver na miséria. Não, Senhor, esse não é o plano familiar, esse não é o projeto familiar que você criou, mas você criou, Pai, famílias para andarem em prosperidade, debaixo de um propósito, cheios da tua provisão, Senhor. E eu declaro que tudo aquilo que esteja impedindo o cumprimento desse propósito na vida dos meus irmãos, possa cair por terra agora, no nome de Jesus. Se é uma oposição do inferno, eu repreendo nesse momento em nome de Jesus. Pai, se é um ajuste de coração, um reajuste de rota, Pai, que essas pessoas possam compreender e tomar essa decisão hoje, como ela precisa ser tomada. Mas eu declaro, Pai, que 2026 vai ser um ano diferente. Vai ser um ano de portas abertas, vai ser um ano de milagres financeiros, vai ser um ano de sonhos realizados. Você crê nisso, queridos? Eu declaro sobre a tua vida um ano de sonhos realizados. Pastor, você não sabe o tamanho do meu sonho. Realmente eu não sei, mas eu sei o tamanho do teu Deus. Não existe sonho impossível para o nosso Deus, meu irmão. Faça a sua parte e deixa com que Deus cumpra a dele. Obedeça a palavra e as escrituras no que diz respeito ao que você precisa fazer, e deixa o milagre com Deus, meu irmão. Deixa a provisão vindo alto sobre a tua casa, sobre a tua família. E eu declaro que esse é um ano de sonhos realizados, meu irmão. Nós estamos no dia 5 de fevereiro de 2026. E eu declaro que você vai vir até mim e vai testemunhar sobre um sonho se realizando. Vai acontecer, meu irmão. Se você agarrar essa palavra com fé, você vai ver. Talvez você queira dar aquele riso irônico que Sara deu quando o Senhor disse que ela seria mãe. Porque você olha a situação e fala: rapaz, esse pastor deve estar doido. Aquele sorriso sarcástico que Sara deu quando Deus falou que dela viria um filho. Mas sabe, meu irmão, esse não é o riso que o Senhor quer ouvir de você, um riso de incredulidade. O Senhor quer ouvir um riso de fé, um riso de que eu vou viver o que o Senhor projetou para mim. Eu vou viver na totalidade o cumprimento das promessas dEle. As promessas dEle vai de encontro ao meu natural, mas eu vou viver cada uma delas, eu creio, em nome de Jesus.